Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai. O curso que vem trazer a física de uma maneira mais simples para você aprender de verdade, sem decorar fórmula, sem nada galera. É para entender, compreender problemas em física, beleza? Eu vou trabalhar com você hoje na frente 1, problemas de dinâmica, continuar os nossos problemas de dinâmica e eu quero falar para você o seguinte. Cara, isso vai cair na sua prova, seja EAM, seja EAR, seja Escola Naval, seja Unesp, Enem, UERJ, ok? Seja o EM, que mais? O EL, seja qualquer vestibular da região Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Sudeste, cara, todas as regiões do Brasil, todos os vestibulares, têm a sua base em física e em mecânica, dado porque a base da física dentro desse sistema é a mecânica. Então, boa parte dos seus exercícios vai cair sobre essa parte aqui de dinâmica. Tanto porque ela vai dar pra gente sustentação, para a gente poder entender e compreender problemas relacionados à potência mecânica, energia mecânica, trabalho e aí diversos outros problemas, beleza? No problema de hoje, eu estou trazendo para você o seguinte, eu estou trazendo um sistema com 3 blocos sobre uma mesa, um plano inclinado, e eu quero aqui que a gente analise esse problema. Eu vou te ensinar a analisar problemas em física e a verificar o que a gente pode resolver em cima disso, sabe por quê? Se a gente fica baseado em resolução de um problema, de uma questão específica, a gente resolve aquela pergunta e não compreende o problema como um todo. E como estudantes de física, a gente tem que começar a compreender problemas, analisar a estrutura do problema e compreender como que se resolve. Então tem aqui um problema de dinâmica, 3 blocos presos por fios, gravidade agindo. Então a primeira coisa que você faz, colocar a força peso de cada um. Tá ali, ó. Coloquei a força de peso de A, peso de B e peso de C. Como o bloco A e o bloco B estão em contato com a mesa, eles fazem na mesma força de compressão. Essa força de compressão que é realizada sobre a mesa tem como reação a força normal. Lembre-se, a força de compressão que é realizada sobre a mesa por causa do peso reage com uma força de normal. A gente não está dizendo que o peso e a normal são ação e reação. Estou falando que a força de compressão realizada por causa do peso sobre a mesa reage sobre o bloco uma força normal, beleza? Então tem uma força normal de mesma direção, sentido oposto e mesmo módulo que o peso para cima no caso do bloco B, que ele está no horizontal. Porém, em relação ao bloco A, não é. Sabe por quê? Porque a normal ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Então ela tem direção diferente, módulo diferente e sentido diferente do peso de A. Então a gente vai ter que analisar um pouquinho essa força. O que acontece nesse plano inclinado, gente? Nesse plano inclinado a gente tem que decompor esse vetor peso, certo? Como que eu decomponho esse vetor peso? Eu vou ter que decompor ele no eixo Y, tá? E decompor ele no eixo X. Vou fazer aqui ó, a regrinha no triângulo, só para a gente verificar como que estaria essa força. Então vai estar aqui, ó. Esse é o tamanho do vetor e a direção do vetor Px, que vai ser responsável por tentar movimentar esse corpo. E aqui vai estar a força Py. Pessoal, então essas forças coexistem? Peso, Px e Py? Não. O Px e Py eles simplesmente substituem a força peso de A. Veja as nossas aulas anteriores que a gente discutiu muito bem essa decomposição, beleza? Bom, então a gente sabe que o peso de Y vai eliminar essa normal, vai sobrar Px aqui, ok? E aqui, professor, para cima nós temos a força de tração nesse fio, ok? Que ela ressurge aqui, ó, na interação entre estes elementos, certo? O que mais? Nós temos força de tração nesse outro fio, certo? Que aparece aqui novamente. Legal, cara. E a gente ainda poderia ter força de atrito nesse sistema, mas aí a gente vai verificar primeiro a relação de movimento, certo? Então eu fiz aí uma análise das forças. Gente, tem vestibulares por aí, provas de concursos militares, de concursos públicos, que a pergunta deles, uma das perguntas é coloque as forças que atuam no sistema. Então se você faz essas forças aqui, se você coloca essas forças, acabou o seu problema, cara. Então dá uma olhada muito bem nisso daí, beleza? Bom, vamos verificar as forças no bloco A. Eu quero verificar forças bloco a bloco. Forças em A. Em A, a gente tem a força normal e a força Py, que tem a mesma direção, porém sentidos opostos.
E eu vou dizer para você, elas têm o mesmo módulo. De modo, então, que elas se anulam, certo? Então, PY e normal tem mesmo módulo. Professor, o que é mesmo módulo? Mesmo valor numérico. Se PY e normal tem o mesmo módulo, a gente pode dizer então que elas estando em sentidos opostos, elas se anulam. Porque se a gente adotar opostos, vamos arrumar aqui a frase, sentidos opostos, elas se anulam. Ok? Se a gente adotar um referencial aqui, em física a gente sempre tem que adotar um referencial, a gente acaba atropelando um pouco isso, mas a gente sempre tem que adotar um referencial. Se eu adotar para cima aqui um referencial positivo em relação a essas duas forças, o que tiver para baixo é negativo, certo? Então se eu for fazer a soma modular dessas duas forças, o módulo da força peso com o módulo da força normal, a relação dos módulos dessa força vai dar uma menos a outra, porque uma é positiva, que está para cima, e a outra é negativa, certo? Só que a gente colocou lá PY negativo, normal positivo, certo? E isso vai dar 0. A única coisa que a gente tem que fazer aqui nesse sistema, antes de continuar, é encontrar valores PY, que é o PY do bloco A. Quem que é? Para encontrar esse PY, a gente vai analisar o seguinte, a relação do triângulo. O ângulo de 37 graus, ele está aqui, ó, certo? Em relação a essas forças. Veja o vídeo anterior, que você vai verificar como que a gente chega a esse valor. O PY, ele é o cateto adjacente em relação ao peso, que é a hipotenusa. Então a gente vai ter uma relação cateto adjacente sobre hipotenusa dá cosseno. Então a gente vai ter que PY é o peso de A vezes o cosseno do ângulo que está lá. Nesse caso desse problema, eu coloquei um ângulo de 37 graus. Precisa ser sempre 37 graus, professor? Não. Eu criei um problema e coloquei um ângulo de 37 graus. Até vou trocar isso aqui para você por enquanto. Vou pôr um ângulo alfa qualquer, para você não ficar preso e falar, tem que ser sempre 37 graus. Eu ouvi o professor falar isso. Não, não disse isso. Disse que tem que ser o ângulo colocado lá. Beleza? Então, gente, essas são informações importantíssimas sobre o bloco A. Primeiro, o PY se anulou por causa da normal ali, né? O que mais que tem em bloco A? Sobrou o PX. E o PX ele não está sendo anulado nesse momento. Então no bloco A, o PX é a força resultante de A, sozinho. Ok? Que estaria nesse sentido aqui, ó. PX. Então vamos deixar ele aqui quietinho. Vou destacar ele aqui, ó. Porque ele vai ser importante pra gente. Vamos para as forças em B. Em B só tem duas forcinhas, né? A gente não vai analisar as trações agora, dado porque as trações, a tração que sai do bloco A, o bloco A é a mesma tração, né? Sentidos opostos, então no sistema como um todo, as trações não interferem, porque não é uma nova força no sistema, é a transmissão de força de um bloco para o outro. Então ela não vai interferir nesse momento, a gente vai considerar que ela foi anulada, beleza? O que acontece no bloco B? No bloco B a gente tem a mesma relação que a gente tinha ali, ó, peso de B e normal tem mesmo módulo. Que é a mesma relação que a gente tinha lá no anterior. Como estão em sentidos opostos, mesma relação. O que vai acontecer? Exato, né? Como estão em sentidos opostos, em módulo, aí mesmo esquema, vamos adotar aqui, ó, um referencial lá para cima, positivo. Então se eu fizer a normal positiva e o PY então vai estar peso de B, desculpa, vai estar negativo. Então a soma dos dois em módulo vai dar 0, certo? Nesse caso não tem nada de relação de ângulo, é o próprio peso de B. Como que eu calculo o peso de um corpo? Boa! Peso é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade.
e são grandezas vetoriais, porque tem direção e sentido e módulo, certo? Bom, falta a gente analisar agora as forças em C. Quais são as forças em C? As forças no bloco C são o seguinte: peso e tração. Só que essa tração eu acabei de falar para você que a gente não considera ela no sistema. Quer dizer, ela está presente no sistema, a gente colocou ela ali, mas como ela é uma transmissão de força de um corpo para o outro, quando a gente analisa o sentido dessas forças, elas se anulam, né? Dentro do próprio fio. Ou seja, o fio não produz força sozinho, certo? Ele só transmite a força de um bloco para o outro. Então a gente desconsidera ali. Então, em C, a gente vai considerar que a gente só tem o peso de C, certo? Para o sistema, galera. Calma aí. Para o sistema, certo? Porque aqui eu tinha tração, vou colocar aqui que é o fio 1. Então aqui eu tinha tração do fio 1. Mas aqui eu também tinha tração do fio 1. E considerando ali no sistema, eu representei eles em sentidos opostos. Então se anulou. Aqui eu tenho tração do fio 2. Também no bloco B. E em relação ao que vai aparecer aqui, que é a tração do fio 2, no sistema, eles se anulam. E aí o bloco C ficaria só com o peso de C, que é a força resultante no bloco C, certo? Então seria que essa força resultante aqui é a massa de C vezes a gravidade. Isso no sistema, porque a tração, se eu analisar o bloco sozinho, essa tração vai interferir, a gente vai ver mais pra frente que ela interfere nesse sistema, beleza? Então esse primeiro vídeo é pra gente analisar essas forças, como que elas agem, certo? Daqui a pouco eu volto com outro vídeo pra você, onde a gente vai analisar um exercício, um problema que a gente relacione este problema, beleza? Mas a ideia é a gente enxergar, no geral, as forças atuantes nesses corpos. Então vamos lá. No bloco A,